espíritos, aquele vídeo que rodou. Certo. Né? Ô Caio, estive algum tempo, sabe? É um agradecimento. Atormentado por espíritos maus, pois perdi meu pai pelo suicídio, vários familiares também pelo suicídio. Caio, eu fui conversar com alguns líderes religiosos que isso é um mal hereditário e que meus entes queridos estão todos morando no inferno. Ele está me afirmando ou ele está dizendo que foi isso que disseram a ele? Ele falou que foi isso que disseram a ele. Isso é normal. Choro por eles. Procurar alguns líderes religiosos, não precisa nem me dizer o que eles vão dizer, que eu já sei. Choro por eles, fico atordoado com isso. Caio, me ajuda a me libertar desse fardo e acreditar que meu pai, mesmo tendo tirado sua própria vida, pode estar no céu. Me dê uma resposta de conforto, por favor. Tá, meu filho. Muito obrigado por você existir, seus vídeos têm sido muito úteis para mim. Deus abençoe sua vida. Primeiro, eu quero que você, não importando o que aconteça hoje aqui, você já saiba como você vai tratar essa questão. Entre aí no meu portal, escreva a palavra suicídio, caiofabio.net, aí no campo de que você quer saber de pesquisa, você escreve suicídio. Quantos registros? 148. 148 registros em vídeo e em texto sobre suicídio. São questões as mais diversas sobre suicídio, que me foram trazidas só aqui no Papo de Graça, nesse período dessas gravações. A vida inteira eu lido com isso, todavia. E o que eu posso lhe dizer é que você vai encontrar em todas essas minhas falas aí a certeza absoluta, número 1, que o agravo computado contra o suicídio, ou o agravo vinculado ao suicídio, a desgraça feita grudar-se ao suicídio, foi patrocinada sempre pela religião. Todos os tipos de religião, praticamente, devotam um olhar abominável ao suicídio, por várias razões. Nenhuma delas tem a ver com Deus. Tudo que a religião faz tem a ver com o homem. Tem a ver com morais locais e necessidades de regulação moral. Sobretudo é isso. O suicídio tinha que ser totalmente combatido, porque o suicídio provoca um desfalque na família humana, na sociedade humana. Qualquer estímulo ao suicídio é um estímulo ao enfraquecimento da resistência psíquica contra a dor. De modo que associar o suicídio como um desvalor à vida, abominável ao Deus do grupo, da tribo, daquela família ou daquele país, é algo quase que inapelável, porque é uma covardia que precisa ser combatida, porque com base nela, os viventes dizem: a sociedade não progredirá, nós não nos tornaremos fortes se nós formos suicidas. A melhor maneira de fazer uma moral se transformar num dogma apavorante é dizer que a penalidade àquela transgressão é o inferno, irremediavelmente. Então, para uma grande calamidade como o suicídio, uma grande penalidade como a irremediabilidade do inferno automática, que é para ver se os indivíduos se controlam em relação a não se suicidarem pela via de um medo maior do que a angústia suicida que neles provoca a vontade de morrer. É assim que funciona a operação da religião no processo civilizatório no que diz respeito ao suicídio em geral. Na tradição judaico-cristã, o suicídio foi evoluindo. Você não vê no judaísmo primitivo
nenhuma afirmação, nenhuma construção de natureza teológico, moral elaborada contra o suicídio. Não há. Você começa a ver depois, no ensino posterior ao ensinamento bíblico, já, vamos assim dizer, na perspectiva da filosofia ética dos rabinos de Israel, começou a surgir a doutrinação anti-suicida em relação a se começar a construir uma escatologia negativa para o destino do suicídio. Mas assim mesmo o suicídio era uma questão que não carregava necessariamente apenas um vínculo com a negatividade. Você tem naquele período intertestamental, ou seja, para os leitores da Bíblia, entre Malaquias e o Novo Testamento, aqueles 400 anos entre o profeta Malaquias e a aparição de Jesus, de João Batista, enfim, esse período aí, houve várias manifestações suicidas, como gesto e ato de rebelião contra o opressor. Judeus que se mataram se rebelando contra o opressor romano, por exemplo. Depois de Jesus, até mais. Você teve episódios na história imediata de Israel, como no ano 74 em Massada, fortaleza de Herodes no Mar Morto, tomada por um grupo de resistência judaica contra o Império Romano, mais de 900 pessoas, quase 1000 pessoas, se suicidaram num pacto de suicídio, dizendo: nos é melhor morrermos livres do que cairmos nas mãos abomináveis dos nossos opressores romanos. E aí um matou o outro e foram escolhendo quem matasse quem, tudo isso sorteado até que o último se imola. E quem contou a história? Quem contou a história foi uma criada que escapou com algumas crianças e que viu o acontecido todo e foi a única sobrevivente do episódio e quem narrou o acontecido sobre Massada lá no alto daquela fortaleza. Depois disso você tem na Galiléia os quase 100 que se suicidaram em cima de Magdala, também por resistência aos romanos. Você vai tendo outros grupos, de modo que nem sempre o suicídio é visto negativamente. Às vezes ele era visto como um ato de resistência. Mas esperar que a religião seja misericordiosa com esse suicida é pedir demais. No que você vai me ouvir dizendo aí nessa quantidade enorme de registros sobre suicídio, é que ninguém deve se meter no âmbito dessa realidade, porque ninguém sabe o que está acontecendo entre um ser humano desesperado e o seu Criador. Ninguém sabe. Em lugar nenhum do Novo Testamento você encontra uma única referência a suicidas, a alguém que na agonia tirou a vida, no desespero se matou, alguém que não suportando um determinado estado recorreu à morte como fuga, como evasão. Ninguém com um pingo de misericórdia consegue olhar de modo perverso para aquele que se suicidou. Só algo muito maligno é que não contempla com compaixão misericordiosa um ato suicida. Eu te digo, em nome de Jesus, simplificando, porque tem material demais para você ler, meu filho, e vídeo para você ouvir lá no Portal Caifás. Então, simplificando, eu lhe digo o seguinte: o teu pai está no amor de Deus, está na Deus. Não se assombre com isso. Isso não é um karma para ser vivido de geração em geração. Não tem que passar de uma geração para outra. Você vai me ouvir aí nesses registros contando a história do meu tio amado, tão querido, Lucilo, que se suicidou. E viveu como um esquizofrênico desde criança. Não tinha tratamento, eram tempos antigos.
E na angústia dele foi um grande sobrevivente, chegou praticamente a quase aos 80 anos de idade. Não suportou de agonia. Não sei nem como ele não fez isso antes, porque grande foi a angústia que ele carregou na vida. Eu só sei que ele está no amor do Pai. Ele viveu como um cristão, ele foi um louco cristão, ele foi um esquizofrênico que viveu a fé. Ou seja, antes de ser um esquizofrênico, ele era um cristão esquizofrênico. Antes de ser um louco, ele era um cristão enlouquecido, cuja loucura era orgânica, praticamente patogênica no caso dele. E o Evangelho foi a boa nova que segurou a vida toda e que até no suicídio nos deixou consolados, porque foi o suicídio de um homem cheio da vontade de amar e do amor. Eu não tenho a menor dúvida. Quando eu entrar pela porta da luz, ele vai estar lá me esperando e me dando para me dar uma balinha de hortelã, que foi o que ele me fez a vida inteira. Eu encontrava com ele, ele tinha sempre o mesmo cheirinho e ele sempre dizia: toca aqui, meu filho. E eu pegava naquela mãozinha dele e ele colocava uma balinha de hortelã na minha mão e me dava um sorriso. Ah, gente, é só a maldade humana que sai escalando pessoas para o inferno. Nós estamos no amor de Deus. Meu filho, entra lá, Portal Caio Fábio de Suicídio. Deixe-se consolar. Em nome de Jesus, 148 registros para lhe ajudar. Um beijo, meu filho. Fique em paz. CaioFábio.net, digita suicídio. Suicídio? Isso, inferno. É. Salvação. Se puser isso tudo lá, vai aparecer. Vai responder aí o que eu vou perguntar para você aqui. Tá, inferno, salvação, suicídio. Vamos ver? Vamos. Tudo bom, Caio? Acompanho você aqui. E hoje eu me considero liberta de toda essa religião que toma conta da nação. Aí ela bota o movimento gospel. Parece. Meu esposo ainda é doutrinário e bastante religioso. Há uma semana atrás, meu primo suicidou-se. Como? Suicidou-se. Há uma semana? Há uma semana atrás ela perdeu um primo vítima de suicídio. E o marido dela ainda é o quê? O marido dela é um doutrinário bastante religioso. Certo. O primo é dela, não era dele? O primo é dela, não é do marido. Aí, beleza, estamos desolados, tentando entender o motivo de uma atitude tão desesperadora. Então, quando uma pessoa se suicida, o motivo é um só. Desespero. Eu não sei por que ficam buscando um outro motivo. Raramente tem aquele cara que se suicida mas é desespero ainda. Está tão desesperado que faz um seguro de vida para beneficiar para deixar alguma coisa. Família e cria um cenário para que o suicídio pareça um acidente. Mas foi o desespero que provocou. No geral, a causa do suicídio é desespero e a gente não tem que entender mais nada, é só dizer: puxa vida, como ele estava desesperado. Senhor, eu sei que tu conheceste o desespero do meu primo e como tu o acolheste, porque tu és aquele que dizes: vinde a mim, todos os cansados e desesperados e angustiados, e eu vos aliviarei. E ele, não sabendo como experimentar o teu alívio aqui, imaginou que tirando a vida encontraria o teu alívio além. E eu tenho certeza que apesar de tudo ele encontrou o teu alívio além, porque tu não disciplinas ninguém por desespero, por angústia e por infelicidade. Por desespero, angústia e felicidade foi aquilo que te trouxe ao mundo para buscar e salvar os angustiados, desesperados e oprimidos e suicidas e aflitos, para acolheres todos esses enquanto existem desse lado de cada existência
e acolheres a todos os esperados quando partem dessa existência. Isso eu sei, não preciso saber a razão detalhada do suicídio de ninguém. Eu já sei que é assim o amor de Deus por todo suicida desse mundo. Já sei. Isso está explicado. A religião que fica querendo saber o quê? Se teve um demônio que oprimiu o cara, que falou com ele. É uma tortura medieval, indizível, que é criada nesses porões da especulação perversa, de como o diabo teria levado uma pobre alma para o lado dele, para sofrer aqui na terra e sofrer na eternidade. Gente, quem tem uma teologia dessa não está precisando de tormentos posteriores na eternidade, porque viver com isso na cabeça já é o próprio inferno, sinceramente. E aí, Ivan? Aí ela fala assim, ontem conversando com meu esposo, sabe? Meu esposo foi categórico em dizer, caixa alta, que o meu primo foi para o inferno porque Deus não aceita tal atitude. O esposo falou para ela. Sei. Caio, eu não consigo aceitar. Nem eu, minha filha. Que Deus nos amando, ninguém. Meu primo, da forma que ama, o condenou ao inferno por uma atitude desesperada. Nada, minha filha. Aí ela vem com o grilo. Condenou nada. Gabriel, abre lá pra ela. Suicídio, Gabriel. Exatamente. Suicídio, inferno. Por favor, Gabriel. Braulio te deu a dica cedo. Olha lá. Suicídio. 150. 150 vídeos. Aí, ó. E textos sobre inferno, suicídio. 668. 668 sobre o inferno. Salvação. Vá lá. Veja se é fácil ir pro inferno, minha filha. Não é fácil, não. O cara tem que querer muito ir pra lá. Tem que fazer um trampo. Inferno existe. Mas não é todo mundo que se qualifica com essa facilidade toda. Não. Olha aí, salvação, 1.712? 719. Aí ela olha lá, pergunta, filha, por favor. Deus, Caio, com a sua infinita misericórdia, mandaria meu primo diretamente para o inferno? Não, não, não. Isso, Caio, essa é a pergunta. Não, não.